Boa tarde, pessoal. Hoje sumiu a data, sou bom, perco a noção do tempo. Tempo é uma intensidade. Hoje é 26 de novembro de 2020, ainda. 17:06, estamos aqui para mais uma jornada humanista, encontro de estudos humanistas. Teremos hoje o estudo de um artigo sobre vigiar e punir, no que se refere à psicologia e disciplina, escrito por este que vos fala, o professor Fernando Silveira, e facilitado magnificamente pelo Rodolfo. Também quero informar que, como vocês sabem, desde a semana passada, o projeto de extensão certificado oficial já foi aprovado, então vou usar essas semanas para fazer as adaptações. Não é adaptação, a única coisa que eles pediram para mudar de evento para projeto, de projeto para evento. Então tem que fazer todo um deslocamento de uma categoria para outra, atualizar o calendário, que provavelmente vai começar fim de janeiro, começo de fevereiro, porque a gente tem um recesso por aí, tá? Nesse sentido, eu queria até abrir o tema para vocês, né? Porque a gente tem essa programação até semana que vem, até 3 de dezembro. Se ninguém tiver alguma sugestão, eu estava pensando em a gente dar um período de recesso, né, gente? E a gente já teve 35 encontros. A gente precisa, às vezes, tudo é em yang, né? A gente precisa, às vezes, dar uma sístole e uma diástole, né? A gente precisa dar uma renovada. Se ninguém tiver algum tema, né? Eu acho melhor eu concentrar nas últimas 2, 3 semanas para organizar o evento oficial, né? E aí, com isso, a gente entra no recesso de fim de ano e volta em janeiro. Se ninguém tiver alguma sugestão, tá? Então, seria 3 de dezembro, semana do meu aniversário, que é 6 de dezembro. A gente faz uma festinha online, né? Mas se alguém tiver alguma sugestão para o dia 10 ou qualquer ideia, estamos aí disponíveis, tá? Enquanto isso, quem chegou mais recentemente vai ter 35 vídeos para assistir. Desde a introdução à psicologia humanista que eu fiz, tem o livro inteiro do Carl Rogers, tem uns 3 artigos de Heidegger, tem artigos de fenomenologia, tem peça do Sartre, existencialismo e humanismo do Sartre. Então, um período para quem chegou depois, às vezes não teve condição de ficar presencial, de rever o que ainda não viu, né? Também eu penso em começar em janeiro com alguma série de palestras, tá? Estou começando a pensar nisso, fazer uns convidados, tá? Para inaugurar o projeto oficial, Encontro de Estudos Humanistas. Então vamos pensando, né? Coloque isso no WhatsApp, tá, gente? Se o pessoal quiser, inclusive, convidar, porque às vezes para fazer eventual encerramento anual, ou se alguém tiver alguma ideia, estamos em aberto, tá? Sim, estou precisando ver algumas das que perdi, entende? Vocês não vão ficar, nós não vamos ficar distantes, tem 35 vídeos. Provavelmente algum de vocês perdeu um outro vídeo, teve gente que chegou depois. Então, tem muito material, tá? Então vamos pensando, quem quiser dar sugestão, se a gente finaliza semana que vem, uma etapa, né? Nosso projeto piloto finaliza semana que vem. Quem diria que em março, né, a gente ia pensar que a gente ia ter toda essa união, enfim, toda essa repercussão, né? A gente até criou um grupo, né? Estamos muito solidários, muito unidos. E a gente precisa, às vezes, dar uma recicladinha, né? De fim de ano, né? Então, estou aberto para trocas, né? Para ver o que vocês acham, tá? Então, quem quiser ir pensando, no fim do encontro de hoje, a gente conversa, troca uma ideia a respeito. Para o momento, teremos a magistral. Acho importante darmos uma pausa, né, Cris? O indiano tem muita demanda, né? Muita demanda. Um momento afetivo diferente. Né? Enfim, então, para o momento, teremos a magistral, facilitação do Rodolfo, sobre o texto, o artigo. Por gentileza, cite o nome do artigo, tá? Porque eu estou aqui. Fui eu que escrevi, é uma coisa muito caseira, assim, para mim.
eu pari a criança, então eu cito o nome do artigo para registrar para quem estiver ouvindo, tá, Rodolfo? Com vocês, Rodolfo. Meu futuro colega, está no 9º período de psicologia, gente. Daqui a pouco a gente vai comemorar mais um colega. Se Deus quiser, vamos sim. Muito obrigado, viu, professor? E é uma honra apresentar o seu artigo. Eu vou compartilhar aqui uns slides que eu fiz para ilustrando. Deixa eu só achar aqui. Tá dando para ver? Sim, abriu. Tá, joia. Então, o nome do artigo é Transversalidades entre Psicologia e Disciplina em Vigiar e Punir, de Michel Foucault. E o artigo é de autoria do professor Fernando Almeida Silveira, do Richard Simank e do professor Fernando Figueira. E eu já adianto que é um baita artigo, gente, tem muita coisa. Eu separei alguns pontos que talvez eu dê conta, mas né, por não ter uma base assim tão grande, talvez alguma coisa fique confusa, passe batido, então eu peço para que os colegas e o professor sintam à vontade para intervir, contribuir, complementar. Rodolfo, só apaga essa barrinha embaixo, clica ocultar, que aí aparece o slide. Desculpa, eu não vi aqui. Tá, joia. Aí eu fiz um sumáriozinho, gente, para ir meio que guiando assim, os tópicos do artigo. E fazendo um pequeno resuminho, o artigo ele vai abordar, né, igual o título fala, as transversalidades e as relações entre psicologia e disciplina. E os professores meio que mostram que não é simplesmente alguns pontos de contato, uma interface, mas que a disciplina, o modelo disciplinar, né, ele está presente na psicologia quase que na formação dela enquanto ciência, enquanto instituição de saber, assim. E aí, para introduzir, a psicologia no século XX, ela vai ganhar forma, digamos assim, mais parecida com o que a gente conhece hoje, a partir de, né, a humanidade sempre falar sobre espírito, sobre consciência, desde dos gregos e antes, mas a psicologia, como disciplina que a gente conhece hoje, ela surge no século XX e muito em aliança com saberes naturais. E aí é deles, da biologia, da medicina, que ela vai herdar e também se basear em fundamentos e numa metodologia positivista, que é aquela coisa das ciências brutas, de mensuração, de exatidão, de buscar encontrar causas e efeitos. E aí a gente tem, né, os primeiros estudiosos, tipo o William Wundt, lá no laboratório de psicologia experimental, Pavlov. Dá para a gente ver mais transparente esse método positivista, né, em algumas abordagens até hoje, assim, tipo o behaviorismo. Mas, de forma geral, está presente na maioria das abordagens, né? O Freud era positivista, assim, banana às vezes por causa disso, mas enfim. Mas aí, por conta dessa formação dela nesse contexto e dentro desse modelo de ciência, ela vai, de certo modo, habitar uma fronteira entre a biologia e as ciências humanas e sociais e trabalhar com o par função e norma, tentando identificar funções do corpo e da alma e estabelecendo categorias de normatividade para ela. Nisso, categorias do que é saudável, do que não é saudável, do que é normal, do que não é normal, para funções psíquicas, para comportamentos, condutas e todo esse tipo de coisa. E aí, uma citaçãozinha do texto para ilustrar. Para Foucault, a psicologia seria o estudo do homem em termos de funções e normas que se podem, de maneira secundária, interpretar através dos conflitos e das significações, das regras e dos sistemas. E aí a gente vai ver que essas regras e esses sistemas, eles têm tudo a ver com um modelo disciplinar de sociedade. Mas antes, falar um pouquinho sobre as disciplinas no geral e a ideia de disciplina no Foucault, que os professores trazem no artigo,
que ela difere um pouquinho do que a gente tem como disciplina no senso comum, e até quando abordada por outras áreas do conhecimento, outros autores, que é a ideia de formas gerais de dominação que tomam o corpo como objeto e alvo de poder, num sentido mais negativo, de limitações, de proibições, de repressão de comportamentos, e que de fato ela tem também essa característica. Mas o que o professor traz, e pela mediação do Foucault, é que a disciplina também tem, e principalmente a partir de um determinado momento que a gente vai ver, uma exigência de utilidade e de docilidade dos corpos e das almas que tomar eles como vai tomar eles como objeto e impor um controle positivo, não somente negativo, e positivo no sentido de treinar os corpos, modelar as almas, modelar as psiques, adaptar e adequar a subjetividade dos indivíduos a determinado tipo de norma, a determinado tipo de organização que adeque os indivíduos a interesses sociopolíticos específicos. Então, naquele parzinho que a Gabriela trouxe para a gente, né, na semana passada, do corpo enredado em meio ao poder e ao saber, é justamente um poder e um saber que se exerce e que se tem sobre o corpo, que tenta adequar, adaptar, enredar ele a determinada ordem e organização social. E aí, duas citaçõezinhas do texto também, para ilustrar melhor. A disciplina é uma técnica que, na sociedade disciplinar, funciona de modo maciço em certas instituições, como casas de detenção e forças armadas, usada nas escolas e hospitais para controle de doenças e pela polícia. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também. Mas as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação. Pessoal, só compondo com o Rodolfo, preste atenção nessa questão disciplinar como fórmulas gerais de dominação. Uma coisa é, conforme o próprio parágrafo aponta, desde a antiguidade existiam instituições de cunho disciplinar, só que no transcurso do século XX, quanto mais hoje em dia com as redes sociais, com todas as virtualidades, há cada vez mais um avanço da sutilização dos processos disciplinares enquanto fórmulas gerais de dominação. Hoje a gente pensa em populações, hoje a gente pensa em biocontrole, né, em controle de massas, né, então está cada vez isso mais avançando. Essa frase, fórmulas gerais de dominação, é um conceito-chave para a gente entender a sociedade disciplinar, conforme o Foucault apresenta, tá? Obrigado, professor. E aí, entrando nessa, digamos, generalização do modelo das formas disciplinares, o professor vai trazer no texto e retomando, né, o trabalho do Foucault, que é uma transição que ocorre nos séculos 17 e 18 e que tem a ver com a transição entre a época clássica e modernidade, e que existem que vão demandar para o exercício do poder reconfigurar as relações. Rodolfo, por favor, fala a última linha, porque deu uma travada. Ah, perdão. Imagina. Nesse caminho que o professor comentou, de as fórmulas de disciplina se generalizarem e se tornarem cada vez mais, digamos assim, atuantes na sociedade, ele vai trazer no texto, e retomando Foucault, que isso tem muito a ver com uma mudança que aconteceu nas relações sociais que se dão entre a época clássica e a modernidade. E que, dentre inúmeros fatores, inúmeros elementos de transições, tem um fator muito relevante, muito significativo nas transformações nos modos de produção e de relações sociais. E quando a gente pega o século XVIII, para exemplificar, é o século que acontece, por exemplo, a Revolução Industrial, que vai remodelar os centros urbanos, vai reorganizar geograficamente até os espaços,
e também, principalmente, as formas de relacionamento do cotidiano que tem a ver com o trabalho. E aí, para ilustrar, eu não sei se tem tanto a ver assim, mas é porque eu lembrei muito, quando eu estava lendo o texto, de um negócio que eu estava lendo no Hobsbawm, que ele fala que durante a época, o fim da Idade Média, no feudalismo, se intensificou um pouco a produção do trabalho, a produção dos camponeses, que era naquele velho estilo da corveia, que o camponês plantava e dava parte da plantação para o senhor feudal, e aí ele era dado o direito de ocupar a terra. E que a corveia, no fim da Idade Média, aumentou de 3 para 5 dias de trabalho. E mesmo quando era de 5 dias de trabalho, não chegava às 8 horas, que a gente tem quase como que padrão na sociedade moderna e com o desenvolvimento do capitalismo. Então, existia, de certo modo, até uma limitação natural das relações de organização social, que dependiam da natureza, né? Você planta e aí você tem que meio que esperar. E o artesanato também, que era muito comum, existia certa limitação, no sentido de que não tem como derrubar madeira industrialmente para fazer as coisas. Então, de certo modo, esse avanço técnico, essa remodelação social, vai reconfigurando as relações e demandando, então, novos tipos de controle. E aí o professor traz no texto um conceito que é usado por Foucault e por outros autores, que é o do homem-máquina, que o homem passa a ser visto, então, e passa a ser, de certo modo, disciplinado nos moldes de uma máquina. Vão surgir uma série de ciências e saberes que vão tentar aprender sobre a anatomia, sobre o funcionamento do corpo, da alma, e aí nisso se insere a psicologia e a medicina social, para, de certo modo, tomar como objeto isso que agora precisa ser adaptado de forma diferente para funcionar na sociedade, que é o homem funcionando como uma máquina. E aí, igual eu falei, vai, de certo modo, reconfigurar ou desenvolver esse modelo disciplinar para os poderes, as relações e os entrelaçamentos de poder e saber que vão começar a ser estabelecidos e aprofundados e capilarizados dentro desse episteme moderno. E nisso nascem, né, a necessidade e a demanda por novas ciências sobre o corpo. É também nessa transição da modernização que surgem e se desenvolvem os saberes anatômicos, que se desenvolve a medicina social. E aí, se eu não me engano, eu acho que no nascimento da medicina social, do Foucault, ele fala que na Inglaterra, principalmente, começa a ter estudos mais aprofundados de epidemiologia, de doenças contagiosas, de saúde no trabalho, para conseguir, de certo modo, conservar um pouco mais o corpo, a alma e a vida dos trabalhadores, para eles continuarem funcionais, não se ausentarem tanto do trabalho como acontecia. E essa é uma dos impulsionadores da medicina social. E aí, como exemplo também, a gente tem um pouco mais adiante, na linha histórica, acho que no fim do século XIX, o Taylorismo, que aí, assim, para mim, lendo o texto, ficou muito, nossa, até assustador, assim, porque é o homem-máquina completo, né? O Taylor lá dentro da fábrica, do lado dos trabalhadores, com a cadernetinha, anotando quantos segundos demora para fazer, tirar a tábua de ferro, pôr na máquina, operar o torno, qual movimento de ombro é mais produtivo, mais rápido para fazer as coisas, qual que é o estado de ânimo que você quer que seus funcionários tenham. Então, de certo modo, a gente tem inúmeras ciências e saberes sendo desenvolvidos nessa época, que desenvolvidos sob esse modelo disciplinar para adaptar, adequar e principalmente para produzir corpos e almas que sejam, digamos, aproveitáveis para esses interesses da nova organização de poder. E aí, nisso, né, tem muito a ver com o que o Foucault chama de biopolítica, que traz no texto, que é justamente esse par poder-saber que se usa da legitimidade da medicina, da psicologia
para conservar a vida e usar ela aos interesses, na medida em que eles são importantes para a organização do poder. E aí uma citaçãozinha de novo do texto. Tal legitimação científica sobre o corpo, interrelacionada com a legitimação jurídica de um corpo detentor de direitos e de vida a ser conservada, é um dos pressupostos gerais que justificam a modernização das técnicas disciplinares e suas instrumentalizações enquanto formas de poder saber. E aí, entrando mais especificamente na psicologia, ela surge nesse contexto, né, do início do século XX e adiante. Ela toma como base o modelo da ciência positivista, o modelo da ciência bruta, e dessa questão da mensuração, da exatidão, da categorização, da normatividade de perfis, de tipos. E ela vai ser justamente um instrumento muito útil para a sociedade disciplinar de individualização da disciplina, na medida em que ela, por meio do saber acumulado sobre o corpo, sobre o indivíduo, de traçar perfis, categorias psicológicas que dizem o que está na norma, o que não está na norma, o que é saudável, o que não é, ela vai conseguir gerar um saber sobre o corpo, sobre as normas que esse corpo tem que ser adequado, e ao mesmo tempo, por meio das medidas terapêuticas, por meio de exames, produção de laudos, produção de testes psicológicos, esse saber que ela produz e essas técnicas que ela desenvolve vão ser utilizados por outros mecanismos disciplinares, outras instituições, como forma de legitimação e de formação, enredamento dos corpos. E aí uma citaçãozinha para exemplificar esse entrelaçamento entre a psicologia e outras instituições e métodos disciplinares que compõem o que o Foucault chama, e o professor traz, de arquipélagos disciplinares. Se Foucault escreveu que as ciências humanas, entre elas a psicologia, surgiram a partir dos problemas jurídicos, judiciários e penais que resultaram em uma forma específica de análise dos indivíduos, chamada exame, é porque o poder judiciário não podia controlar e punir as virtualidades. Era necessário o surgimento de um conjunto de outros poderes laterais, as instituições psicológicas e psiquiátricas, médicas e pedagógicas para a correção. E aí, né, justamente, isso vai ser quase que a base e um método utilizado frequentemente pela psicologia e pelos saberes psi em geral, a psiquiatria, que é a classificação e tipificação de condutas e estados normativos do corpo e alma. E aí, ressaltando que o professor e os coautores ressaltam que essa norma ela não é um dado natural, uma essência, né, metafísica do ser humano, ela é uma norma constituída a partir da episteme moderna, que precisa criar essa norma para adequar, organizar os corpos e os indivíduos a esse novo tipo de relação social que começa a ser estabelecido. E aí o professor destaca que os testes são a maneira com que a psicologia talvez mais se utilize para desempenhar esse poder disciplinar. A partir dele, você consegue recolher e categorizar dados sobre sintomas, sobre perfil psicológico dos indivíduos, fazer isso circular entre as instituições jurídicas e, ao mesmo tempo, tomar como base isso para elaborar métodos terapêuticos, né, entre aspas, que normatizem e adequem o indivíduo. E aí, nessa parte do texto, não teve como, né, assim, não lembrar diretamente do DSM, que é o manual psiquiátrico de diagnóstico, que é basicamente um punhado de perfis e categorias do que é normal, do que é anormal. Acho que o último, DSM-5, tem 157 diagnósticos, e aí quando você abre, pelo menos uns 50 você vai se identificar com eles, porque não tem como. E ele é amplamente usado para produção de laudos, de decisões judiciárias, decisões penais, hospitais psiquiátricos, onde ainda existem, enfim. E aí, justamente, a psicologia, ela tem, digamos, na base metodológica e de fundamentos
esse plano de fundo disciplinar da normatividade, e ela também participa dessa mútua transitoriedade entre os saberes psicológicos e as instituições disciplinares. E aí, mais uma citaçãozinha. Através do exame, o psicólogo ofere os dados dos indivíduos com o intuito de objetivação de seus perfis, na constituição de registros documentais que permitirão arquivar verdadeiramente não apenas os sintomas de sua sensibilidade, mas seus corpos e almas, na constituição de amplos mapeamentos individualizados dos sujeitos sociais. E aí, gente, assim, o texto tem muito mais coisa, obviamente, eu recomendo muito que leiam, porque é muito bom, mas aí, meio que finalizando, assim, e ao mesmo tempo abrindo para o debate, tem algumas questõezinhas lá mais para o final que o professor coloca e que ele disserta sobre elas, elabora, faz reflexões, só que eu achei bacana como disparador, assim, de debate, e muito preocupante também, assim, meio que, né, como estudante de psicologia, é um problemão, essa coisa toda. Toda psicologia será uma pedagogia? A psicologia poderá se distanciar de um objetivo normativo? O futuro da psicologia não estaria, doravante, no levar a sério essas contradições cuja experiência, justamente, fez nascer a psicologia? E é isso, gente. Obrigado, Rodolfo. Eu sempre fico muito comovido quando alguém discorre sobre um trabalho que eu fiz, e você fez com muito coração, muito rigor. Obrigado. Né? E é sempre um olhar que compõe, né? Porque o texto é composto pelo olhar, né, gente? Então é muito bom ver que o que eu escrevi com o melhor de mim, as pessoas conseguem reeditar, né? Reinventar de uma maneira tão, tão bacana, né? Tão comovente, tão rigorosa. Obrigado. E aí, gente, Obrigado. como é que é sentir essa ferida narcísica no nosso coração de psicólogos? Estamos assim iludidos em salvar a alma dos outros? Como é que é isso? Porque ler a psicologia em Foucault é uma ferida no nosso narcisismo, né? Quase toda a obra do Foucault é uma crítica à psicologia, né? Lembrando que ele era psicólogo, né? A gente fala do filósofo Foucault, ele fez psicologia e filosofia, ele tem as duas formações. Como é que vocês sentem isso que ou vocês leram ou que o Rodolfo passou? A Ponira está te dando parabéns. A Elaine coloca no chat, pior que isso ainda está presente de alguma forma em alguns trabalhos hoje. No telemarketing eles contam falando Taylorismo. Do Taylorismo, que é um terrorismo, né, gente? No telemarketing eles contam mesmo segundos e tirar pausa para ir no banheiro, é cronometrado e pedem autorização. Ainda somos super pressionados, constrangidos para não tirar pausa de forma alguma. Várias pessoas estão dando parabéns para você, a Gabriela, a Ponira, a Lisa, a Patrícia, a Cristina. Como é que vocês sentem, antes de eu ficar na minha ansiedade ocupando espaço, gente? Como é que vocês sentiram a leitura, a propositura do trabalho? Diga, Rodolfo. Tem uma coisa também, assim, que eu fiquei pensando bastante, assim, primeiro que, nossa senhora, é um desespero, né? Você pensa, caramba, eu tô só adaptando as pessoas para sofrerem mais um pouquinho, aguentarem mais um pouco. O que eu tô fazendo, né? Mas, assim, eu fiquei pensando muito também como que a questão do coach, e principalmente dessa performatividade de produção, de você tem que ser incrível, você tem que produzir, sei lá quantas horas, durma, trabalhe enquanto eles durmam, o quanto que isso é quase que uma exponenciação, assim, né, dessa disciplina cada vez mais internalizada. O que o Foucault toca no cerne é que
psicologia é uma ciência epistemicamente normalizadora, né? Disciplinadora. Embora exista um elan de conhecimento da alma, de percepção do sujeito, né? E é nesse contexto que eu insiro Foucault no módulo de humanismo, né? Ou na abordagem da psicologia humanista, porque a gente passou quase que o ano inteiro, né? 9 meses a gente está aqui falando do homem que escolhe, da percepção do sujeito, da liberdade, né? E de repente vem um Foucault que mostra, não fala de sujeito, de um eu, ele vai falar do sujeito, que são os processos de constituição histórica da gente mesmo. Dentre eles, atravessados por construções de liberdade, de escolhas, e mais ainda pelos mecanismos disciplinares normalizadores. Né? E também nas produções em série, que às vezes um psicólogo tem que fazer num CAPES, tem que fazer num RH, tem que fazer numa escola, né? Professor que tem que... lembrando disso, Fernando. Quantas vezes eu fui procurar emprego e eles pediam que fosse uma pessoa que aplicasse não sei quantos testes por dia. Eu fugia de todos eles, falava, gente, não dá. É nesse sentido, Cris, que a gente é uma engrenagem dentro de uma maquinaria de produção. Agora, sim, só uns reparos que tem que se fazer, porque a gente está acostumado, até pela tradição psicanalítica, a ver o indivíduo reprimido, né? Toda abordagem de Foucault é uma abordagem de produção de subjetividade. Isso dá um pouco de nó na cabeça, porque se a gente vê um sem terra, um sem teto, a gente vê eventualmente a carência social do indivíduo, mas no olhar Foucaultiano, Foucault vai ver que produção de subjetividade é essa que constitui um corpo e a alma de um sujeito sem teto, de um sujeito sem terra, de um refugiado, de uma pessoa de uma sexualidade periférica, que sofre trilhões de agressões. Então, independente da violência ou das relações de saber e de poder, as relações de saber e de poder produzem subjetividade. Né? Então, tem esse vetor positivo de produção de subjetividade, na qual a gente, enquanto psicólogo, a gente é elemento-chave nessa produção de subjetividade, quando você põe um laudo de que a pessoa é esquizofrênica, quando você põe um laudo que a pessoa não está apta para o trabalho, não está apta para dirigir um carro, não está apta, ou está apta para um cargo político, enfim, para um cargo de funcionário público, né, as funções que os laudos têm, né. Fui professor de produção de documentos 2 anos, aprendi a ver essas figuras, né. Mas é sempre produção de subjetividade que a gente tem em Foucault, mesmo que seja uma produção miserável, tá, gente? Então, não é... E aí, com isso, a gente vê as relações de saberes e poderes produzindo sujeitos. Sujeitos de sexualidade, de economia, de psicologia, de psiquiatria, né? E tudo mais ou menos entrelaçado. Né? E por isso, contraditoriamente, a abordagem de Foucault dá uma perspectiva estratégica, né? Porque você consegue fazer uma diagnose das produções de subjetividade. Né? Então, com isso, eventualmente, você pode se posicionar, mecanismos de resistência, criticando esses dispositivos todos, né? Esse processo disciplinar todo. Né? Mas partindo-se do pressuposto de que a psicologia, conforme mostra Foucault, ela foi inventada historicamente, nos últimos 3 séculos, como um mecanismo de medida para o juiz, né? Na interface da psiquiatria com a psicologia, sempre uma medida num jogo de dominação. Né? Só mais uma parte que eu acabo com a minha ansiedade. Vamos distinguir disciplina de sociedade disciplinar, tá, gente? Tem gente que lê Foucault e diz assim, agora eu vou fazer tudo nas coxas porque disciplina é ruim. Tá? Não, ele mostra um diagnóstico da sociedade disciplinar, enquanto mecanismos gerais de dominação. Senão daqui a pouco você vai ser um relaxado, vai dizer, foi porque o Foucault falou que disciplina não serve para nada. Não. Tá? Ele era, enquanto um estudioso, ele tinha a disciplina dele, filosófica, para produzir tanta coisa como ele produziu em pouco tempo de vida. Tá? Então... Não justifiquemos as nossas preguiças, as nossas desorganizações, porque não foi essa a crítica. Ele criticou a sociedade disciplinar, ele fez uma análise da sociedade disciplinar e dos efeitos disciplinares
dos saberes psicológicos, tá? E aí, pessoal, agora é com vocês. Eu já acabei com a minha ansiedade aqui. Posso falar? Eu queria falar uma coisa. Sim, bem-vindo, Elaine. Eu ia falar que, assim, né, eu não sou da psicologia, eu sou da farmácia, mas pensando nisso para saúde em geral, assim, a gente tem também isso. A pessoa deixa de ser uma pessoa e ela é aquele diagnóstico total. Aquela pessoa é a diabetes dela, ela não é aquela pessoa, aquela complexidade toda, e é uma das coisas que me chamou a atenção para participar do grupo, porque vários professores na faculdade trabalham esse negócio, essa questão de humanização na saúde, da complexidade do ser humano, para a gente parar de enxergar o diagnóstico, enxergar a pessoa que, por acaso, está com aquela doença naquele momento, ou crônica ou não, mas ela é uma pessoa e tem várias coisas por trás, né? Então, assim, tem várias coisas que a minha universidade faz que tenta trazer isso, mas eu vejo muita resistência com os colegas, assim, principalmente em alguns cursos mais que outros, e eu acho isso muito chato. Nunca gostei. Então, eu acho ótimo a gente poder ver isso tudo. Então, eu tô amando isso. A fala da Elaine é muito providencial, porque se a pessoa ler com certo cuidado o artigo, vai ver os efeitos disciplinares dos saberes modernos, tá? Principalmente esses saberes, digamos, mais subjetivos, né? Embora essa questão da saúde tenha o lado do sujeito, tenha o lado epidemiológico, que são coletividades, né? Mas ao redor da noção de cuidado, né? Os saberes dos cuidados, né? Que é uma gama de muitos saberes, né? Psicologia, farmácia, nutrição, fisioterapia, enfim, educação física, psicologia, enfim. É uma gama enorme. O que está por detrás do discurso leve e doce do cuidado enquanto mecanismo de constituição do lugar social do sujeito? De produção em série de subjetividades, localização, o indivíduo vai para a saúde mental, o outro vai tomar uma medicação farmacológica, o farmacológico faz a ponte da saúde mental, que faz a ponte com o internamento do psiquiatra ou com o acolhimento psicossocial dos CAPs, enfim, né? Ou então encaminha para uma unidade de saúde da família, ou vai para uma UBS, enfim, né? Tinha toda uma rede, né? E um elemento-chave é a universidade criando essas mentalidades todas, né? Essa fabricação em série de sujeitos, né? Que vão replicar esse tipo de fabricação nos seus trabalhos, né? Então, essa a visão meio maquínica, né? O homem-máquina, né? Que é um dos elementos-chave do processo disciplinar, né? Sempre lembrando, né? Sempre a disciplina como extração de forças úteis, domesticação, a utilidade, domesticação, tem 4 itens aí que agora não me peço para lembrar de cabeça. Por favor, se alguém puder puxar do artigo aí, utilidade e docilidade, tem mais outros 2 que são os elementos constitutivos da disciplina em Foucault, tá? Enfim, e na constituição da sociedade disciplinar. E toda pessoa que não se enquadra dentro dessa produção em série fica na borda, né? Fica na borda nos tratamentos psicológicos, nos CAPs, nos manicômios, né? Ou tem uma vida infame porque não se adequa a nenhuma categorização, né? Resistir à categorização é um risco, né? Um risco de não se enquadrar em lugar nenhum. E nós somos incitados educacionalmente a se enquadrar, né? Eu lembro Kant que dizia que desde séculos passados, né, desde a época dele, de que não importa se a criança está na sala de aula sem aprender nada, só dela acordar de manhã e se educar a ficar 4, 8 horas sentadas numa cadeira, a escola já está tendo a sua função. Mesmo que ela não aprenda nada, mesmo que não tenha sentido nenhum para ela, né, ela já está se inserindo na sociedade disciplinar.
que nem a Elaine Cristina diz, mas existem várias pessoas que buscam um rótulo, um diagnóstico, e se sentem bem assim por ter um lugar social com todas as aspas, né, Cris? Todas as aspas, porque a pessoa já internalizou desde a infância, desde as gerações, esse tipo de papel normalizador. Eu aposto que, com todos os psicólogos, ou mesmo todos de qualquer da área da saúde, que em algum momento, seu cliente, entre as 3 primeiras sessões, ou 3 primeiras entrevistas que você fizer, ele vai perguntar, doutor, eu sou normal? Ele vai falar doutor, né? Mesmo que você não tenha doutorado, né? Ele internaliza essa verticalidade, a famosa doutor, eu sou normal. Entendeu? Porque a pessoa já internaliza essa medida de normalização. Porque normalização e disciplina se reforçam mutuamente, né? Se vocês lerem o texto, vocês vão ver a relação que eu faço entre disciplina e normalização. Né? Disciplinar para normalizar e normaliza para disciplinar. Né? Uma remete à outra. Né? Como a Elaine fala, sim, mas acaba também sendo cada um na sua caixinha. Ainda temos muito caminho pela frente para desenvolver pensamentos, conhecimentos, trabalho de forma interprofissional, porque o multiprofissional não é suficiente para cuidar de ser complexo. Né? Aí é que entra, Elaine. Perdoe se eu vou instaurar mais outra ferida narcísica em você. Né? Como é que é a interdisciplinariedade de saberes que isoladamente têm efeitos normalizadores e disciplinarizadores? Vai fazer transversais, disciplinarizantes, transversais, normalizadoras, é isso? É só uma interrogação, porque eu venho numa universidade interdisciplinar em ciências da saúde, eu trabalho no Instituto Interdisciplinar em Ciências da Saúde. Como é que é? Vai transversalizar? Vai criar um efeito exponencial, como o Rodolfo falou, de processos disciplinares, categoriais, normalizadores, agora inter? Mas só uma interrogação para a gente pensar. O Ederson perguntou, quando o artigo fala de individuação, me puxa esse trecho, Ederson, por favor. A individuação no sentido disciplinar. Até já sei o que você vai falar. Porque existe uma ambiguidade na disciplina. Né? Ao mesmo tempo que é uma série, né, Ederson? Mas é uma série, e, portanto, uma generalidade, mas que busca a sua efetividade em um por um. É uma ambiguidade, é uma relação recíproca entre individual e coletivo. O Taylorismo, o Taylor estava do lado de um operário, né, buscando uma medida em um operário que servisse enquanto generalidade como fórmula disciplinar para todos os operários, entendeu? Como empunhar uma arma, né, nos exércitos, né? Como empunhar uma arma, como mirar, né, buscando a maior efetividade do tiro. Isso é individual, mas isso é da observação individual que se exerce num estudo, né, na constituição de um saber disciplinar, mas que visa a sua aplicabilidade generalizada, né? Numa serialização. Tá? Parte-se da observação, de uma individuação, da observação individual para uma serialização. Né? E num processo meio dialético, a serialização vai se exercer um sobre cada um. Consegui explicar, Ederson? É uma ambiguidade da disciplina. Né? O indivíduo tem uma superficialidade que gera uma interioridade. Né? Porque o indivíduo ele precisa se olhar, o chefe da fábrica, ou o general do quartel, ou o padre-chefe do convento, vai te ensinar individualmente uma ascese, né? Um certo tipo de postura, um posicionamento. Né? Mas isso é no sentido de criar uma regra geral para o quartel, uma regra geral para o exército, uma regra geral para o convento. Né? Isso ainda quando falávamos em instituições fechadas, né? Isso durante séculos da humanidade. Hoje em dia, é uma fórmula geral de dominação, o que se chama biopolítica dos corpos. Né? Hoje em dia é um outro mecanismo, é uma governamentalidade, como o Foucault fala, que passa por uma sociedade de controle geral para uma governamentalidade que é um governo de corpos, né?
onde todo mundo está disciplinado. Ficar 8 horas por dia em um certo contexto de trabalho, é disciplinado a consumir um certo tanto de televisão, agora, então, ser submetido às construções dos algoritmos das redes sociais, que vão estar sempre te vendendo alguma coisa, né? Sempre te fixando no aparelho de produção, né? Um dos aspectos da sociedade disciplinar é fixar o indivíduo no aparelho de produção, né? De uma maneira dócil, né? E a gente faz a ponte, quando a gente falou em algum momento, dos suplícios, né? Não sei se a gente comentou em algum momento, né? Eu acho que sim, né? Mas que é o que a gente vai estudar no Vigiar e Punir. Aliás, hoje é um aperitivo do Vigiar e Punir, tá? Isso é um trailer, entendeu? A gente está tendo um trailer do que a gente vai estudar inteiro. Depois a gente estudar o Ser e Tempo, né? É isso que a gente vai abordar no Vigiar e Punir, a sociedade disciplinar, a sociedade prisional, né, o deslocamento do suplício para uma sociedade disciplinar, o suplício que era impressão do uma dor atroz no corpo, depois a sociedade disciplinar, que é criar corpos dóceis, né, corpos submissos, corpos úteis, né. Isso que a gente está vendo é um flash que a gente vai estudar capítulo por capítulo, num livro que é... Eu acho que, para mim, é o livro... Se você me perguntar qual é o livro mais importante, para mim, na minha carreira, de todos os livros do Foucault, foi Vigiar e Punir, tá? Depois, História da Sexualidade 2, depois, História da Loucura. Só Sexualidade 1, perdão. Certo, pessoal? Deu para a gente ter esse flash do Vigiar e Punir, que a gente vai ver no nosso projeto de extensão oficial. Gente, posso dar um depoimento? Sim. Alguns anos atrás, eu trabalhava numa unidade de saúde mental, atendendo adolescentes. Eu nunca vou esquecer de um dia que um pai chegou desesperado, gritando no serviço, dizendo que o filho dele, que era adolescente, estava internado no hospital e já era a 8ª tentativa de suicídio dele. Nossa. E ele estava desesperado, porque ele falou, ele passa por tantos serviços desde que era pequeno e a situação não se resolve, ninguém atende direito, enfim. Eu lembro que eu pedi para o menino, né, para esse adolescente vir quando ele saísse do hospital para começar a acompanhá-lo. Primeiro contato com ele, eu perguntei para ele, como é seu nome? Ele disse, F20. Lógico que nós ficamos anos juntos, né? Mas assim, eu nunca vou esquecer que esse menino demorou muito para me falar o nome dele, me contar alguma coisa sobre ele, porque ele estava acostumado a receber diagnósticos e fazer exames e tomar medicamentos, enfim, uma situação dessa. E assim, anos de tratamento, né, gente? Passando de um serviço para outro, né? Porque aí você tem tantos anos, aí é atendido num serviço, aí você faz tantos anos, você vai para outro serviço, aí você vai para outro serviço, é atendido de tal forma. Então, assim, uma lógica de encaminhamentos, né, e de diagnósticos, né, cada hora recebe um diagnóstico diferente, enfim, esse foi o último diagnóstico que ele recebeu, e ele incorporou aquilo como sendo ele, né, assim. Então, eu acho isso muito sério, muito grave. Uma pena que a gente participe disso, né? Acho que um desafio é a gente mudar isso, né? Tentar pensar como que o nosso trabalho pode ser diferente, pode ser melhor, pode ser mais acolhedor, né? Que trabalho é esse que a gente está fazendo nas instituições, né? É isso. Isso me faz lembrar uma fala de uma mãe num CAPS, que eu fui coordenador de estágio no CAPS, e a mãe diz assim sobre a filha que está em tratamento: mas ela já faz 6 meses que toma medicação direitinho, do jeito que o médico mandou, bem disciplinar, e ela não mudou nada. Até piorou, né? Isso é a medicalização é o cúmulo da disciplina, né? Porque nem o médico sabe, a gente conversa com os médicos dizem, olha, eu aprendi a minha universidade toda essas bulas de remédio, eu sei que tem um efeito, mas
O que isso representa na singularidade do sujeito, nenhum médico sabe. Só que representa justamente colocar o indivíduo nessa esteira, né? Nessa esteira de produção em série, de encaminhamento, de uma localização social, né? É como se o indivíduo ficasse sendo cozinhado em banho-maria, num lugar social onde ele é F20, F19, F, seja lá o que for, né? Então, né? Essa escala de normalizadora da sociedade, né? Onde a gente é localizado, é o lugar social. Lugar social onde a nossa subjetividade é produzida. Né? E aí que entram as ambiguidades da psicologia humanista. Que homem que é esse, né? Somos nós, né? Que ser humano que é esse? Que somos nós, né? Como é que se constitui a humanidade na medida em que a gente fala de processos de subjetivação? Né? E como a partir da fala da Paula, né, é possível rever a episteme da psicologia, porque é uma questão epistêmica e genealógica, de fundação. Entendeu? A psicologia foi fundada para ser uma ciência de medidas disciplinares e normativas. Como é possível, é uma interrogação que eu não vou ser conclusivo, estamos mais ou menos encaminhando para o final do nosso grupo de estudos hoje, mas interrogação, é possível nós que estamos localizados epistêmica, genealogicamente e fundantemente, num lugar de identificação, no qual nós nos identificamos enquanto psicólogos e reproduzimos esse processo identitário nos nossos clientes, né? Os nossos pacientes, seja que nome for que você dê, né? Indivíduos que estão na sua frente, que podem ser indivíduos ou coletividades, né? Será que é possível, né, a gente fazer outra psicologia? Né? Será que é por aí? O que é isso? O que é essa outra psicologia? Né? Isso é uma pergunta que eu não vou concluir, porque já semei algumas feridas narcísicas, não vou semear mais hoje, não. Né? Mas, enfim, então estamos abrindo esse debate dentro da interface do humanismo com os processos de subjetivação. Né? Mas alguém quer comentar alguma coisa? Oi, Cris. Eu fiquei pensando que talvez a única entrada da psicologia tenha sido essa mesmo, né? A única possibilidade. A psicologia já é super questionada, né, até hoje. Então, se ela não tivesse pego essa via aí da norma, será que existiria, né, espaço? Acho que bom que ela pôde, de alguma forma, entrar para depois a gente questionar. Mas eu acho que se não fosse pelo menos por aí, não sei nem como é que teria sido, né? Possível, né? E percebam, né, essa ambiguidade de que mesmo o próprio Conselho de Psicologia, aquelas linhas mais resistentes de vanguarda são as que fazem a crítica da própria história da psicologia, né? Enquanto tem outras que são completamente aderentes, né? Entendeu? Elas embarcam no discurso de sofrimento psíquico que a pessoa está sofrendo, por isso ela deve se normalizar, se quadricular, se encaixar dentro de um padrão de normalidade. Isso está, assim, escorrendo aos quatro cantos com esse governo, com esse desgoverno que a gente está vivendo agora, né? Entendeu? É assim, é um discurso sentimentaloide e hipócrita, né, que você pode ver. Não, mas o indivíduo está sofrendo porque não tem manicômio, ele precisava de um atendimento mais direcionado, o indivíduo está sofrendo porque ele é... Eu estou vestindo os personagens, tá, gente? Pelo amor de Deus. O indivíduo está sofrendo porque ele é deficiente, autista, ele não pode ficar numa sala com os outros estudantes normais, porque ele vai sofrer. O indivíduo está sofrendo porque ele tem uma sexualidade desviante, periférica, ele está querendo se normalizar. Então é tudo um discurso sentimentalóide, hipócrita, né? Só reforça a episteme fascista da psicologia, gente. A gente tem que encarar isso de frente. Entendeu? Nós estamos num saber que tem um elan, que tem um verniz da alma, do acolhimento, do cuidado, do contato, que pode ser um verniz exclusivamente técnico,
mecanicista, que eu já vi muita gente que é cuidadista, sabe como é? Que é acolhista, que é empatista, sabe? Fica assim, naquela hipocrisia de abrir os bracinhos psicológicos e quer quadricular o sujeito, e não aguenta o diferente que está na sua frente, entendeu? Tem gente que é empatista técnico, entendeu? Acolhista técnico, entendeu? Cuidadista, né? Eu tenho colegas que são por hipócritas, entendeu? Eles estão em profissão errada, eles deviam ser organizador de armário e ficar lá dentro, entendeu? Sabe, tem essa profissão de organizador de armário, tem muita gente que a profissão errada, devia organizar armário e ficar lá dentro, entendeu? É uma questão de reorientação vocacional, entendeu? Você é capaz de citar dezenas de colegas, entendeu? Episteme fascista, epistemicamente, gente, entendeu? Não é uma questão de você é um psicólogo resistente, bom do bem, e o outro é psicólogo do mal. É epistemicamente. A produção do sujeito psicológico foi criada nessa esteira, né? A psicologia se criou e criou a esteira ao mesmo tempo, né? Criou esse desvão, né? Entendeu? Então a gente tem que refletir, estar muito atento a isso, né? Atento porque a gente é incitado a reproduzir a esteira, né? Então é complicado, muito fácil. É muito sedutor você ser um esterista, cuidadista, empatista, né? Um tecnicista dos enquadramentos, né? É muito sedutor porque está disponível, né? Historicamente está disponível, né? Um protocolista, né? Você tem uma produção de acolhimentos para fazer, de entrevistas, para encaminhar para o teu médico, no interdisciplinar, né? Pode ser um protocolista interdisciplinar, né? Aquela equipe de 15 profissionais, cada um numa área, todo mundo produzindo em série. Bela roba, que nem diz a minha avó italiana, né? Enfim, gente, mais alguma questão por hoje? Então já temos alguma ideia diferente ou podemos nos encaminhar para que... A Elaine falou uma coisa, sim, tem muitos que têm empatia, acolhimento só na fala, mas as ações são completamente contraditórias. Fico louco com isso. Gente, a gente azeda, né? O pessoal aquele sorriso amarelo, né? Complicado, né? Cuidado com os empatistas de plantão. Enfim. Então, a gente pode encaminhar que semana que vem vai ser nosso último encontro, provisoriamente, desse nosso projeto piloto, que teve 35 encontros, entendeu? A nossa van filosofia não imaginaria que a gente ia ter uma jornada tão profícua, tão fértil, né? Né? Eu posso até ver, o Foucault ele fala muito rapidamente sobre interdisciplinaridade, em algumas entrevistas, até a gente pode escrever alguma coisa, mas eu acho que pensa nisso, né? Vamos pensar juntos, né? O psiquiatra é normalizador, o psicólogo é normalizador, o assistente social faz assim o apagamento do incêndio nas questões da vulnerabilidade. Junta os três num CAPS, o que eles vão fazer diante de que eles têm que fazer 20 protocolos por dia? Entendeu? Que eles têm que atender a cada 10, 15 minutos, tem que atender um sujeito. Entendeu? Num contexto que tem um protocolo ativo de 1.500 pessoas, num CAPS, né? E que tem um protocolo morto de 7.000 pessoas. O que é isso? O que é acolhimento? Entendeu? O que você chama Quando não é uma lógica de encaminhamento, sem fim, sim, né? Sim, é encaminhamento. Vocês vão falar, é caminho. Que caminho que é esse? É encaminhar. Encaminhar. Ou então, acolhimento a gente um dia estava falando, teve um determinado lugar que achou que acolhimento era criar sala de acolhimento, colocou uma plaquinha. É isso? Acolhimento é abrir uma sala e colocar uma plaquinha? Entendeu? E a gente vê na estruturação das políticas públicas, na qual os trabalhadores psicólogos, né, trabalham, então a gente vê assim, primeiro que a cidade fica dividida em territórios, né, entre aspas. Sim. Dividem-se os bairros, as comunidades, enfim. E daí tem as políticas de saúde, de assistência social, enfim. Daí alguém precisa de algum atendimento psicológico, primeiro assim, onde você mora?
Ah, então você não é aqui, vai lá no outro lugar. Sim. Aí a pessoa chega na unidade de saúde básica, não é aqui. Aqui não é saúde mental, você vai lá no CAPS e tal. A pessoa chega no CAPS, passa por toda uma entrevista de novo, e aí o profissional diz, olha, aqui a gente só atende casos graves, você não é daqui. Aí a pessoa vai num CREAS, não, olha, aqui é só para situação de vulnerabilidade social. Eu não sei se esse sujeito tem sorte de não ser atendido em nenhum lugar, sabe? Sim, sim, sim. Se é para ser essa lógica de encaminhamento, de nenhuma escuta do que está acontecendo, que sentido tem isso, né? E a gente que é do PSI, né, gente? O que é a alta em saúde mental? Gente, me explica. Esse transcendental, né? Tem usuários no CAPS 1, que foi o primeiro CAPS do Brasil, né? Eu coordeno estágio do primeiro CAPS do Brasil. Eles estão há 30, 40 anos lá. O que é alta? É uma coisa platônica, transcendente, entendeu? Do mundo das ideias, né, gente? Entendeu? Uma coisa assim, é como o paraíso, assim. Acho que a alta acontece depois da morte, né? Não é possível. A pessoa vai ficar a vida inteira correndo atrás dessa cenoura, né? Na frente, assim, que é a tal da alta, né? Entendeu? É um processo mágico, alta, né? Enfim. Eu tinha uma outra frase para falar. Mas entenda, assim, é que nem no CAP, gente. Tá na unidade básica de saúde, né? A pessoa está triste. E manda para o CAPS, que ela está triste. Entendeu? Entendeu? O DSM já tem tristeza, gente? Alguém me informa, estou desatualizado. Já tem o sujeito patológico com tristeza? Entendeu? Acho que eles colocam tudo no F12. Tem lá do F12. Entendeu, gente? Então, veja, é nesse caldeirão, tá? Eu acho, e aí o problema é quando a gente quer ser salvacionista e salvar uma alma, né? Está confundindo história dos saberes de poderes com religião, né? Tem gente que tem postura religiosa numa profissão que tem uma história de sangue, né? Então vamos refletir sobre isso. Mais alguma questão, pessoal? Hoje foi muito intenso, assim. Estamos todos emocionados, com sangue nos olhos. Entendeu? Semana que vem, gente, a gente vai ter quem? Quem que é, gente? Que é o artigo... É a Cristina, é a Cris, né? Semana que vem, Psicologia e História da Loucura, gente. Eu sou muito coruja com esse artigo, tá, gente? Cada artigo é um filho, mas eu sou muito coruja. Teve muita repercussão. Ficou no top 10 do Cielo um tempão. Entendeu? Tem todas as firulas da protopsicologia, todas as figuras da loucura, né? Na protopsicologia que indicava para mulheres muito fogosas, chá de serpente, entendeu? Se você tinha um problema mental, você comia pó de crânio, enfim. A gente vai fazer uma viagem da protopsicologia até a constituição de uma psicologia científica, né? E na constituição de um sujeito louco completamente desnaturalizado, né? Uma patologização, né? Para fechar, acho que com chave. Vou deixar a parte, sou coruja, esse artigo é excelente. Com chave de ouro, nosso projeto piloto, até a gente entrar no projeto oficial, tá bom? Agradeço a todos que estão online e offline, que perseveraram nessa jornada, né? E convido a todos, avisem no WhatsApp, por gentileza, que vai ser o encontro de despedida na semana do meu aniversário, tá? Tem uma lista de presentes no Fast Shop, tá? Podem, não se acanhem, estou precisando no iPod, do notebook Apple, tá bom, gente? Não se acanhem, tá, gente? Entendeu? Fiquem à vontade, tá bom? Tá? E aí a gente se vê semana que vem para o nosso último encontro e escutem os encontros que vocês não acompanharam até então. Tem 35 para vocês se deleitarem, tá? O deleite é nosso, porque o encontro é nosso, tá, gente? A gente construiu junto, tá bom? Valeu, vou acabar a gravação agora. Grande abraço a todas e todos. Todos e todas. A gente vai se falando.